Agora voltamos aí. Exato. Voltou Então, o link. Pronto. Perfeito. Então, a primeira pergunta que eu acho que todo mundo se faz é por que nessa situação, nessa epidemia da Covid-19, nós precisamos de tantos testes. Já tivemos outras experiências também de doenças virais, etc., que não se falou tanto de teste como nessa. E essa característica depende, em parte, do próprio comportamento do vírus. Ele, quando infecta, ele se instala nas vias aéreas superiores, na nasofaringe, orofaringe, e já nesse momento ele se multiplica em grande quantidade. Com isso, ele já começa a transmitir mesmo antes do indivíduo ter sintomas. E tem pessoas que ficam sem sintomas durante todo o tempo, não chegam a desenvolver doença, se infectam, mas não desenvolvem doença, e que também transmitem a infecção. Então, esses casos são casos que são muito difíceis de detectar, ou praticamente impossível de detectar sem o exame, sem o teste diagnóstico. Porque, como a pessoa não tem sintomas, não sente nenhum mal-estar, nenhum outro problema, não procura cuidado médico e também ninguém, olhando a pessoa, vai imaginar quem é que, entre os indivíduos que não estão com sintomas, quem tem vírus e quem não tem vírus, a não ser com um teste. Então, esse é o primeiro ponto. Realmente, normalmente, esses vírus respiratórios, eles passam um tempo mais curto nas vias aéreas superiores e depois eles se deslocam. Então, aí a transmissão normalmente já é menor. Ou então, eles são muito agressivos, a pessoa fica doente muito rapidamente e aí também é fácil de identificar os doentes para isolar, para evitar uma transmissão tão grande. Então, essas características do vírus é que fazem com que a gente precise tanto de testes na Covid-19. E há dois grandes grupos de testes que são feitos. O teste que detecta o próprio RNA do vírus, o próprio ácido nucleico do vírus. Esse é o teste RT-PCR. Ele é útil logo no início da época dos sintomas, ou no caso de que a gente esteja buscando entre indivíduos sem sintomas, os assintomáticos, a forma da gente saber, os assintomáticos infectados, é a única forma de saber se o vírus está presente ou não. É fazer o swab, obter material da orofaringe e da nasofaringe. Se tiver catarro, pode ser usado o catarro também para o PCR, mas esses casos a gente detecta o vírus e eles têm que ser feitos nessa época em que o vírus está aí nessa parte das vias aéreas superiores. Então, é um teste que dá positivo até o 5º, 6º, 8º dia após o início dos sintomas, no caso dos sintomáticos, mas tem gente que permanece com presença do vírus mais tempo. Em grande parte dos indivíduos, esse teste ele passa a ser negativo aí no 7º, 8º dia, ou a quantidade de vírus presente na amostra é muito pequena. E aí nós precisamos de um outro tipo de teste, que é para saber quem já foi exposto ao vírus e desenvolveu uma resposta imune contra o vírus. Esse teste, ele, na verdade, nos mostra quem já está com algum tipo de resposta e, possivelmente, proteção contra o vírus. Não é o mesmo objetivo. Não é detectar o próprio vírus. E aí o teste que é necessário, o RT-PCR, é necessário para identificar quem ainda tem risco de estar transmitindo o vírus. O outro, o teste sorológico, ele já vai nos indicar alguém que já foi exposto ao vírus, já fez uma resposta imune e que, em grande parte dos indivíduos, deve estar protegido. Não é garantido que o teste positivo seja indicador de proteção, mas, a grosso modo, sim, na maioria dos casos, sim, principalmente se já tiver um título elevado de anticorpos IgG. Então, esses dois testes visam aspectos diferentes, eles se complementam, um não substitui o outro, a gente precisa dos dois para entender a dinâmica dessa infecção e doença nesse caso. Num caso, para detectar o vírus e isolar, e no outro, para saber quem muito provavelmente está protegido e, por isso, já pode gradativamente ir recuperando, ou reassumindo as suas atividades, porque ele já tem uma proteção e muito dificilmente vai ter uma segunda vez a infecção. Isso pode ficar depois aí, eventualmente, para alguma pergunta, esses casos de recaída ou de novas infecções. Então, esses dois tipos de testes são amplamente necessários. E por que está faltando o teste?
Está faltando o teste porque o primeiro teste que eu falei, o RT-PCR, aquele que detecta o vírus, ele é um teste que exige uma multiplicação do material viral, que normalmente é em baixa quantidade, uma amplia, depois uma análise desse material para indicar realmente a presença viral. É um teste que exige pessoal capacitado para fazer, exige máquinas que não são tão abundantes, né? Não são tantas máquinas que existem para rodar esse teste em grande quantidade. Então, e além do mais, vários países estão precisando desses mesmos reagentes neste momento. Então, é difícil. Os países europeus estão consumindo em grande quantidade, os Estados Unidos estão consumindo em grande quantidade, e mesmo na China, na Coreia, eles continuam fazendo muitos testes para evitar a volta do vírus. Eles estão monitorando, estão fazendo uma vigilância para não deixar o vírus voltar. Então, esses testes estão em alta demanda, o que dificulta a compra, e mesmo que a gente conseguisse comprar muito, o aumento da disponibilidade de teste vai depender de outras condições que precisam ser resolvidas, como a capacitação de pessoal, possibilidade de grande número de testes em tempo rápido. Então, dessas dificuldades explicam, em parte, a dificuldade com o RT-PCR. No caso do teste de anticorpo, no teste sorológico, a realização do teste é bem mais simples. Existem, inclusive, esses testes rápidos, que são testes que são feitos e lidos em 15 e 20 minutos. Então, esse teste não tem as dificuldades do outro, mas ele tem um problema até o momento, que são testes que estão apresentando uma baixa sensibilidade quando são testados. Eles não dão uma grande garantia ainda, eles não dão esses testes, como eles estão no mercado agora, eles não dão a garantia individual. Quem dá negativo nesse teste não significa necessariamente que não tem anticorpo, porque pode estar apenas com uma quantidade baixa que não está sendo detectada no teste. Os testes positivos, sim, indicam que a pessoa já tem uma resposta. Esses testes já podem ser úteis para nos indicar se a população, em geral, este grande número, a gente vai saber se a população já está desenvolvendo resposta, se já está havendo um desenvolvimento dessa reação, dessa proteção contra o vírus na comunidade. E isso pode nos orientar às estratégias de como lidar com a infecção. Mas, do ponto de vista de decisão individual, esse teste ainda tem muitas limitações para uso na forma que ele está disponível hoje. Ele precisa ser aperfeiçoado. Então, adicionalmente, quer dizer, se a gente resolvesse os dois problemas, se a gente tivesse muito PCR e muito teste sorológico de qualidade, nós ainda teríamos a dificuldade de estabelecer claramente qual é a estratégia para o uso desses testes. Não adianta fazer teste indiscriminadamente sem saber como, por quê, em que época. É preciso que a gente entenda as fases da doença, que a gente entenda a fase da doença no indivíduo, quer dizer, se ele está logo no início, se ele está mais tardiamente na doença dele, para saber se ainda adianta fazer PCR ou não, para fazer perguntas claras com o que você quer com o teste. E na comunidade, nós precisamos fazer muitos testes para saber realmente se essas pessoas, se a gente está tendo muita gente já com proteção, mas precisamos continuar fazendo os testes de PCR para saber onde estão os focos de transmissão. Porque essa é a última mensagem dessa primeira parte aqui. É que, na verdade, nós temos claramente a gente não vai se livrar desse vírus após essa primeira onda. Assim que passar essa primeira onda, nós vamos continuar precisando fazer muita vigilância, identificação do vírus, para não deixar que reapareça a doença, que é como os coreanos e chineses estão fazendo hoje. Eles continuam com a vigilância muito ativa para evitar uma segunda e terceira onda da doença, que também pode ser muito grave. Então, nós precisamos nos preparar já para ter bastante testes de qualidade para enfrentar essa segunda parte. Após essa primeira onda da epidemia, nós temos que ter uma estratégia clara de como testar esses indivíduos, de como fazer isso em grandes números, para identificar rapidamente onde está havendo transmissão, que precisa, então, uma intervenção, isolamento, e as estratégias de distanciamento social serem ajustadas para os níveis de proteção e para os níveis de transmissão que nós estejamos observando. Então, essa, digamos, é a mensagem.
Os testes precisam ser disponíveis para nós todos em grande quantidade, com qualidade, mas também é necessário que nós tenhamos uma estratégia clara para o uso desses testes. Muito obrigada, Então, professor. por aqui, depois... Muito obrigada, professor. Agora eu gostaria de passar a palavra à pesquisadora Dandara Ramos para falar um pouco sobre a desigualdade na questão do acesso ao teste. Bom dia, Dandara. Bom dia, Rai. Bom dia também às pessoas que estão acompanhando pelo YouTube e pelos outros canais também. Eu vou trazer algumas reflexões sobre a questão das desigualdades no acesso à testagem. Foi muito oportuno a fala do professor Barral ter vindo antes, porque esses aspectos técnicos, esse aspecto também do uso racional do teste já fica esclarecido, mas eu só queria fazer esse prelúdio para dizer que essa discussão que foi feita nesse documento, um documento que está disponível no site da Rede Covida, ela é muito pautada por todo o percurso teórico que já existe em saúde coletiva sobre a questão das desigualdades em saúde, das desigualdades de acesso aos serviços de saúde. Então, ela é uma discussão que não se encerra na pandemia da Covid, ela vem de um percurso mais amplo da saúde coletiva e da epidemiologia de discutir esse aspecto da desigualdade, e a gente faz essa reflexão aplicando a esse cenário atual, né? Muito com as evidências internacionais do que a gente já tem na literatura e das evidências nacionais também. Eu vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente conversa nesses próximos 10 minutos. Espero que a minha tela esteja sendo compartilhada direito. Bom, vamos lá. Deixa eu minimizar isso aqui, senão está atrapalhando. Bom, de acordo com os guidelines, né, com as orientações da própria Organização Mundial de Saúde, esse foi um dos últimos guidelines os últimos manuais que foram publicados pela OMS, no sentido do que deveria ser feito com relação ao diagnóstico da Covid e também a muitos outros aspectos. Mas se a gente olha aqui nessa última coluna, né, que são as recomendações da OMS para contextos onde já há transmissão comunitária sustentada, a recomendação é justamente o que o Ministério da Saúde aqui no Brasil tem feito, muitos outros países também têm feito, né, que é se a capacidade diagnóstica for insuficiente, a testagem, a questão da testagem laboratorial deve ser priorizada para as pessoas em risco maior de desenvolver síndrome respiratória, né, de insuficiência respiratória aguda, pessoas encarceradas, trabalhadores do setor saúde sintomáticos, né, e pessoas já com sintomatologia mais avançada, né. Mas, no entanto, apesar dessa ser a recomendação da OMS, muitos países expandiram a sua capacidade de forma muito rápida, e a própria OMS, ali ao redor do dia 20, 21, com aquela fala, né, da própria OMS na mídia, incentivou e pediu aos países que expandissem a sua capacidade de testagem para que o diagnóstico ficasse mais oportuno, né? Essa matéria do New York Times foi com um título bem provocador, não consegue ser testado, talvez você esteja no país errado. E se a gente olha aqui nesse primeiro gráfico, esse gráfico de barras desse lado da tela, não sei se vocês veem o meu cursor, a gente vê que a expansão, né, aqui a gente está usando um indicador de número de testes feitos a cada 1 milhão de habitantes, comparando diferentes países. Claro, a Coreia do Sul foi um dos países que expandiu a sua testagem de forma muito rápida, inclusive com a implementação de laboratórios de campanha, aqui a gente está falando de hospitais de campanha, eles construíram novos laboratórios para poder dar conta da questão da testagem, importação massiva de equipamentos também para processar esses testes, mas é lógico que a interpretação desse gráfico ela deve ser feita com muita cautela, porque o início da epidemia nesses países foi diferente. Então, obviamente, a expansão da capacidade de testagem desses países acompanha o próprio calendário, né, da epidemia em cada um desses países. Mas se a gente restringe a nossa comparação a países onde a epidemia começou em dias iguais aos do Brasil, muito próximos, né? O nosso primeiro caso no Brasil foi registrado dia 26 de fevereiro. E se a gente compara o índice de testes do Brasil até ali a data do dia 20 de março, que é quando foi o segundo pronunciamento da OMS, com países como Nova Zelândia, Bielorrússia, África do Sul, cuja epidemia começou muito próxima do Brasil, a gente vê que a nossa capacidade de testagem não chega nem 10% desses países, né? E aí, num segundo momento, esse gráfico aqui já expande muito mais, já vai até ontem, né, até 19 de abril,
Uma outra questão que aparece também, não só a gente pensando em discutir a desigualdade, mas também os desafios metodológicos para a gente entender essa desigualdade, é a questão da unidade de medida que os diferentes países estão utilizando, né? Alguns países estão reportando o número de testes, alguns países estão reportando o número de pessoas, e a gente sabe que no caso da Covid não é incomum que a pessoa seja testada mais de uma vez, então isso é certa dificuldade na comparabilidade das métricas desses países, né? O que de fato está sendo informado quando a gente dá um indicador de número de testes por 1 milhão de habitantes. Mas, de qualquer forma, a gente já consegue ver que, do ponto de vista global, as desigualdades entre os países na sua capacidade de testagem é muito diferente, e esses países também adotaram critérios muito diferentes para priorizar seus testes, sempre respeitando o que foi preconizado pela OMS, mas outros países foram muito além disso, como a Coreia do Sul, que fez testagens aleatorizadas, fez laboratórios novos, então expandiu, né, checkpoints para fazer testes de pessoas, inclusive assintomáticas. Então, as políticas de testagem também desses países são muito diferentes e refletem as escolhas que eles estão fazendo frente à epidemia. Esse é mais um gráfico também, já trazendo o número de testes diários a cada 1.000 habitantes, né? E a gente vê novamente aí uma grande diferença entre os países. Não só desse ponto de vista da desigualdade global, né, desigualdade entre países, a gente já consegue identificar desigualdades que eu estou chamando aqui de desigualdades locais, que seriam as desigualdades intra-países, né? A gente já vê nos Estados Unidos, que tem apresentado índices muito expressivos, né, da Covid-19. Esse foi um estudo feito há 2 semanas atrás e foi publicado no dia 1º de abril, né, por pesquisadores da Universidade de Syracuse. E ele está usando como unidade de medida aqui os estados dos Estados Unidos, tá? Então, na parte inferior, a gente vê nesse gráfico aqui uma questão que chama muito a nossa atenção, né? Que justamente nos estados com maior proporção de indivíduos negros, né, não hispânicos negros, menor a proporção de testes. Da mesma forma, quanto maior o percentual de pobreza naquele estado, também menor a quantidade de testes realizados, né? Então, a gente vê aí um gradiente já se mostrando nessa fase da epidemia, em que as testagens parecem não estarem muito concentradas nas regiões mais pobres e nas regiões com mais pessoas negras, na dificuldade de acesso. Nesses locais, a questão do diagnóstico. Isso também tem sido discutido nos grandes meios de mídia, não só na comunidade científica, né? A questão de que o CDC está divulgando os dados de testagem de forma até mais transparente do que o Brasil tem feito. Eles distribuem dados com relação à idade, gênero e local de moradia, mas não tem dados com relação à raça ou etnia das pessoas, né, do ponto de vista individual. Nesse outro slide que eu mostrei, a gente está falando do ponto de vista dos estados, tá? Um estudo de dados agregados, do ponto de vista ecológico. Do ponto de vista do dado individual, ele não está disponível ainda como marcador de raça cor. A gente só consegue analisar as desigualdades raciais olhando para a mortalidade, o que é algo também muito problemático do ponto de vista, se a gente está pensando em vigilância, né, em promover equidade em saúde. A gente não pode ter a possibilidade de analisar a desigualdade racial só depois do óbito. A gente precisa ser capaz de acompanhar esse fenômeno desde o início, desde o diagnóstico até a hospitalização, até o óbito. Tá? Então, a gente já tem aí nessa análise preliminar, que foi publicada no dia 6 de abril, né, indicando que, a taxa de mortalidade ajustada por idade, né, pela Covid-19 é bem superior entre indivíduos hispânicos e latinos, esses dados são de Nova York, e entre indivíduos pretos, né, e afro-americanos. Então, a gente já tem aí se mostrando na mortalidade uma disparidade racial muito marcada, né? Os indicadores, a taxa de mortalidade ajustada por idade para pessoas latinas é praticamente o dobro das pessoas brancas. Então, muito provavelmente, essas pessoas já chegam ao serviço de saúde com um caso mais agravado, com o tratamento, né, adiado e tudo isso. Também diagnóstico tardio. Outra análise feita também em Nova York, mostrando mais do ponto de vista da incidência. Esse também foi publicado no New York Times, nas bolas, assim, nos círculos amarelos, vocês estão vendo os zip codes, algo similar ao que a gente tem aqui no Brasil com o CEP, dos locais onde a renda está abaixo da mediana do estado. Tá? E nas bolas azuis, os bairros onde a renda está acima da mediana do estado. E o que tem se mostrado é que a incidência tem sido muito maior
nessas áreas que estão abaixo da mediana, essas áreas que são um pouco mais pobres que o geral, mais pobres que a média, na mediana dos estados, e, em contrapartida, né, a maior porcentagem de casos testados negativos estão nos locais de maior riqueza, né, de maior renda. Essa também foi uma análise feita com dados dos Estados Unidos, mas dessa vez na Filadélfia, mostrando uma relação positiva entre a renda média, tá, por zip code novamente, algo similar ali a bairro ou código de CEP. Quanto maior a renda, maior o número de testes a cada 1.000 habitantes, e quanto maior a proporção de pessoas sem plano de saúde, menor a quantidade de testes por 1.000 habitantes, mostrando mais uma vez a questão das desigualdades e das barreiras de acesso ao diagnóstico. A situação no Brasil, ela é preocupante. A gente tem, lógico, toda essa reflexão que o professor Barral trouxe muito oportunamente, de que o teste precisa ser usado de forma racional e que o Brasil está fazendo escolhas dentro da capacidade atual do nosso sistema de saúde, mas ainda assim isso não nos isenta de fazer uma discussão voltada, né, para a promoção da equidade. Uma questão que tem sido muito difícil é que o Brasil não tem adotado uma rotina consistente, sistemática de divulgar os dados sobre testagem. As informações ainda são muito espaçadas, ainda estão em mídias muito dispersas, né? A gente não tem, por exemplo, no site oficial do Ministério, aquele painel da Covid, o número de testes realizados, como a gente já tem em outros países fazendo. Além disso, a gente não tem nenhuma informação sociodemográfica sobre a testagem, a gente não tem informações oficiais sendo divulgadas sobre qual é a raça, qual é o nível de renda, escolaridade, sexo, idade das pessoas que estão tendo acesso ao teste, estão tendo acesso ao diagnóstico. Isso invisibiliza para a gente a discussão das desigualdades, o que é algo que eu considero grave, né? Se a gente vai também para a análise da mortalidade, sai do diagnóstico e vai analisar desigualdades em mortalidade, a gente tem dificuldades também, né? No último boletim epidemiológico publicado pelo Ministério, e fala já sobre os óbitos por Covid, a gente tem 32% de missing na variável raça cor. Então, a gente tem aí uma falha da informação que também vai impedir a gente de avançar nas desigualdades. E também, no último relatório publicado pelo Grupo Nós, da PUC, no Rio de Janeiro, a gente conseguiu ver, eles divulgam, né, uma ampla desigualdade, lógico, isso é um modelo, tá? Algo estimado matematicamente, na capacidade de testagem dos estados, das unidades de federação, né? O link para acessar todo o documento está lá no texto, vocês podem acessar depois, mas eles estimaram, através da taxa de letalidade corrigida, um percentual de subnotificação, ou seja, quantos por cento dos casos, entre aspas, reais, estão sendo, de fato, diagnosticados em cada um dos estados. Eles estimaram que o Brasil só está conseguindo capturar cerca de 8% dos casos reais, entre aspas, novamente, da Covid, e a disparidade entre os estados é muito grande, né? Você tem estados como a Paraíba, cujo eles estimaram que a capacidade de capturar os casos, né, o percentual de subnotificação seria algo da ordem de 98%, e os melhores índices sendo apresentados no Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul. Bom, para concluir, o que a gente colocou como considerações ou necessidades que a gente identifica a partir do que já se tem disponível na literatura é que a gente precisa, o mais breve possível, começar a disponibilizar dados sobre as rotinas de testagem no Brasil. A gente não pode esperar até chegar na mortalidade ou até a epidemia estar no estado mais avançado para começar a ter essa informação e fazer uma análise retrospectiva. É lógico que em epidemiologia a gente parece que está sempre olhando pelo retrovisor, né? A gente sempre vê o dado com uma certa latência para o presente. Mas tem um ponto até onde isso é considerado aceitável e que a gente vai acabar aprofundando desigualdades em saúde, que pode se tornar ainda mais graves do que as que já existem. Então, a gente precisa que esses dados comecem a ser disponibilizados rotineiramente, o mais desagregados possíveis, para a gente começar a analisar e enxergar onde as desigualdades estão acontecendo, né? Isso é vital para a vigilância agora, ontem, e indispensável para a pesquisa científica no futuro, né? Alguns exemplos positivos, a gente tem a Estônia, eu não vou conseguir abrir o site aqui, porque eu acho que até já estou quase chegando no final do meu tempo, mas a Estônia tem divulgado rotineiramente a quantidade de testes por idade, gênero, por local, os testes positivos e negativos, sensibilidade dos testes, então tem uma informação já muito bem estruturada. O API do COVID Tracking nos Estados Unidos, a gente também tem a Espanha divulgando o número de testes realizados por locais de moradia, né? A questão da ampliação imediata, algumas notícias já têm aparecido na mídia de que o Brasil, muito em breve, vai conseguir chegar a
entre 20 e 30 mil testes por dia. A gente espera que isso, de fato, aconteça, né? Tem sido feito esforços desde o nível estadual até o nível federal de comprar testes, de ampliar a capacidade de testagem, mas que isso seja feito também de forma mais transparente, que a gente tenha acesso para que as desigualdades não se perpetuem, né, e não sejam invisibilizadas. Tá? É isso, obrigada. Muito obrigada, Dandara, pela sua brilhante apresentação. Eu gostaria agora de passar a palavra novamente para o professor Manuel Barral, caso ele queira fazer alguma conclusão sobre essa parte dos testes de diagnóstico. Não, acho que está bem completo. Acho que realmente, assim, só recapitulando, a gente precisa aumentar o número de testes, precisa melhorar a qualidade, principalmente do teste sorológico, e, evidentemente, a gente precisa de transparência de dados e correção do acesso aos testes do ponto de vista de desigualdades, né? Garantir realmente que o acesso seja igual, né, nos diferentes segmentos da nossa população para o uso dos testes. Então, acho que nessa fase seria isso, claramente, assim, para reforçar além da estratégia de uso. Pronto, basicamente. Muito obrigada, professor. Neste momento, passamos a palavra para o pesquisador Ismael Silveira, que vai apresentar as conclusões do boletim. Bom dia a todos e a todas. Eu vou... Está me ouvindo bem, Raíssa? Sim, Tá sim. ouvindo, né? Tá. Eu vou compartilhar a minha tela, porque eu preparei só uma apresentação super breve. Consegue ver bem? Tá vendo? Sim, certo. sim. Ok, então tá. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre sobre 2 produtos recentes do nosso grupo, que é o grupo de síntese e estratégias de controle e os efeitos das iniciativas de contingência. O primeiro produto é uma nota técnica sobre o uso de máscaras de tecido em locais públicos. Esse produto, aqui eu coloquei a primeira página e aqui o conteúdo dele, que vai falar um pouco sobre o que se sabe, né, sobre o uso das máscaras em locais públicos na prevenção da Covid. E o que o grupo reuniu de evidências é que as máscaras elas são uma importante barreira, né, na transmissão do vírus, e em que em outras doenças respiratórias elas se mostraram eficazes para o controle. Por exemplo, no caso da síndrome respiratória causada pelo SARS-CoV-1, o que indica que ela tem efetividade no controle da epidemia. E aí essa nota também reúne recomendações para a produção caseira e utilização das máscaras de tecido, também recomendações para a limpeza dessas máscaras. E, no final, eles recomendam tanto o amplo uso das máscaras de tecido pela população em locais públicos, né? Também recomenda algumas estratégias que o poder público poderia adotar para possibilitar o aumento da oferta desse produto e a importância de fomentar estudos, né, sobre o impacto das máscaras de tecido no controle da epidemia, que ainda falta pouca evidência. Então, acompanha essa nota também um guia prático para a confecção, uso e limpeza dessas máscaras. E o segundo produto que eu vou comentar é um relatório técnico intitulado Potenciais Impactos das Epidemias de Distanciamento Social no Controle da Epidemia. Esse é um produto um pouco mais extenso, aqui tem o conteúdo dele, ele acompanha um sumário executivo de todos esses conteúdos que busca responder essas perguntas, que basicamente a gente discute quais que são o que a gente sabe sobre o efeito das medidas de distanciamento social na epidemia, quais que foram as medidas adotadas por diferentes países, né, ao longo do início da epidemia, as evidências científicas do impacto dessas medidas e a situação epidemiológica do Brasil, bem como os desafios, né, para a implementação dessas medidas, e no final segue algumas recomendações junto com as considerações finais. E eu queria destacar alguns resultados importantes. Um resultado importante que a gente viu a partir de uma revisão ampla na literatura, tanto de artigos publicados como em fases de pré-publicação, que mostra que as estratégias científicas elas têm sido
as estratégias de distanciamento social, elas têm sido efetivas, e elas são efetivas principalmente quando combinadas com estratégias baseadas no isolamento dos casos e na quarentena dos contatos, né? É claro que, dada essa característica, né, que a gente sabe da Covid-19, da alta proporção de indivíduos assintomáticos, essas medidas de distanciamento social, elas são muito importantes. E mesmo com o uso das máscaras, as máscaras elas não substituem as medidas, né? Então, essas medidas elas são efetivas e principalmente quando elas são estendidas a toda a população. Basicamente, que muitos estudos estimam que quando comparando estratégias bastante restritivas e ampliadas a toda a população, você tem uma maior redução do número de óbitos do que seria esperado se fossem medidas apenas aplicadas a determinados segmentos da população, como, por exemplo, só os grupos de risco, certo? A gente também viu que o Brasil discute um pouco, né, dos principais desafios no Brasil, principalmente essa grave crise política que a gente estava tendo, que culminou com a demissão do ministro da Saúde, que dificulta a coordenação dos esforços, tanto dentro do setor saúde quanto intersetorial, para a gente para implementar essas medidas. Tanto que o Ministério publicou um boletim recente, no início de abril, no dia 6 especificamente, que ele sugere a flexibilização com base em 2 critérios. Um é que, desde que os municípios, os locais, estejam com uma ocupação de até 50% da capacidade dos serviços de saúde, e que o coeficiente de incidência não seja 50% superior ao nacional. O que, para a gente, parece que essas evidências, esses critérios, eles não têm subsídio científico e conversa pouco em relação à capacidade e às medidas de velocidade da epidemia, né? Não tem muita... não tem nenhuma eficácia, enfim, não tem nenhuma medida comprovada, justificativa. Apesar disso, a gente vê que existem esforços, né, dentro dos governos estaduais, e a gente reúne as principais medidas adotadas nas unidades da federação. No início, a gente colocou só as que estavam mais afetadas, mas a gente já atualizou esse quadro e já tem para todas as unidades da federação. Então, as recomendações que ainda não está na hora de suspender as medidas de distanciamento social, principalmente porque a gente está em fase de ascensão da epidemia, que existe um esforço coordenado não só do setor saúde, mas também intersetorialmente, né, para garantir, para dar uma retaguarda para a implementação dessas medidas, por exemplo, políticas de seguridade social. A gente precisa do fortalecimento do sistema de vigilância, e aí assim, reforçando o que foi colocado tanto pelo professor Barral quanto pela Dandara, que é importante a gente utilizar indicadores tanto para avaliar a evolução da epidemia e o impacto dessas medidas, mas outros indicadores para além do número de casos, como o número de internações, a importância da divulgação sistemática dos dados, tanto de dados de notificação quanto dados de testagem desagregados, né, que permita a gente avaliar tanto por local quanto por características da população, e uma recomendação importante, que é a ampliação da capacidade de testagem, principalmente no momento, quando for o momento de flexibilizar essas medidas, uma ampliação da capacidade de testagem vai ser extremamente importante. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigada, Ismael. Agora eu gostaria de passar a palavra para o pesquisador Elzo Júnior para concluir. Falar um pouco mais sobre eu agradeço a todos. Realmente é um tema muito interessante, é um tema que tem despertado muito interesse no debate público aí sobre a questão da testagem. E para fechar, eu vou só sumarizar aqui as recomendações finais desse boletim, esse boletim sobre os testes diagnósticos. Só lembrando, o título desse boletim é o Brasil precisa de mais testes diagnósticos de Covid-19, mas não basta só testar. E as principais recomendações, muitas delas já foram descritas aí, mas só para deixar bem claro,
que é necessário expandir a realização de testes de detecção viral, o RT-PCR, para orientar essas estratégias de limitação da propagação do vírus e para a identificação precoce de infectados no período após a primeira onda da epidemia. É preciso lembrar também que a ampliação da testagem ela deve considerar a necessidade de enfrentamento às desigualdades no acesso ao diagnóstico de Covid-19, sejam estas desigualdades regionais, raciais, de gênero ou de status socioeconômico. E, por fim, a nossa recomendação é que é preciso combinar o aumento no número de testes diagnósticos com a manutenção das estratégias de distanciamento social, a expansão da capacidade do sistema de saúde na oferta de leitos, de respiradores, de insumos, de recursos humanos, de equipamentos de proteção individual. E também não podemos esquecer que é preciso combinar tudo isso com assistência social, especialmente na oferta de programas de transferência de renda emergencial para a população mais pobre, e que essa oferta de assistência social e de transferência de renda emergencial seja feita em tempo oportuno. Era basicamente isso que a gente queria passar de mensagem com esse terceiro boletim da Rede Covid. Muito obrigado, Elzo. Vamos agora encerrar. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos que nos assistiram aqui nessa manhã. O seminário, né, os webinars do Boletim da Rede Covid vão acontecer semanalmente, às 11 horas. Então, temos um encontro marcado já na próxima semana. E sigam a gente no site, né, covid19br.org, nas redes sociais, @redecovida, temos YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. E é isso, tenham todos um excelente dia e fiquem em casa quando puderem, né? Se puderem. Tchau, tchau. Abraço, obrigada a todos os palestrantes também. Abraço a todos.